Vamos dar continuidade agora com o dimensionamento do estabilizador vertical, considerando o horizontal. Então vamos dimensionar os dois ao mesmo tempo, usando o mesmo método que a gente considerou lá no horizontal. Então esse dimensionamento, idealmente, tem que ser feito conjunto. Então aprendeu o longitudinal, aprendeu o vertical, você só vai dimensionar os dois juntos, pois o braço de momento dela será vinculado devido à configuração. Ou seja, o estabilizador horizontal pode ficar embaixo e em cima do vertical. Assim como o horizontal, existem requisitos e restrições associadas a essa superfície. No geral, CN beta está relacionado à estabilidade direcional, tem que ser maior do que zero. E CL beta está relacionado à estabilidade lateral, tem que ser menor do que zero. Então, quando a gente calcula e já garante esses dois parâmetros aqui, percebemos que ambos os requisitos são atingidos. Ou seja, apesar de já ter atingido os requisitos, a magnitude dos valores tem um impacto muito grande na qualidade de manuseio. Vai ser visto mais na frente. Não sei se eu vou gravar a aula, mas talvez tenha aqui sobre qualidade de manuseio. Então ele dá alguma faixa aqui para esses valores. Então é muito assim, tiro no escuro apenas dizer que um CN beta maior do que zero é estável e um CL beta menor do que zero é estável. Então, Phillips dá essas margens de valores aqui, da CN beta, 0.06 até 0.15. Ele considera 0.03 um valor limite crítico inferior. Ele comenta que não há um limite superior para CN beta, mas isso não significa que não existe tamanho limite para o estabilizador vertical. Então você pode aumentar a magnitude dessa derivada? Pode. Vai melhorar a qualidade de manuseio? Vai. Quanto você quiser? Não. Você tem um limite, que é o tamanho do estabilizador vertical. E outro detalhe é que o tamanho dessa superfície, o vertical, não é fixado através das considerações estáticas, ou seja, cálculo de CN beta e CL beta. A gente tem que estar considerando aí as características dinâmicas e de controle também para poder finalmente estar definindo a geometria do vertical. Phillips comenta que uma aeronave pode ser instável no rolamento, porém ainda requerer mais atenção do piloto. Para qualquer aeronave e piloto, muita estabilidade e rolamento será ruim, pois qualquer alteração na derrapagem causada por uma leve deflexão do leme irá ocasionar muita alteração no curso da aeronave, requisitando uma coordenação entre leme e ailerons. E é isso que está acontecendo. Vai ter muita resistência ali no leme, mas depois que defletir o leme e aquele movimento for para a aeronave, ela vai tender. Então você vai ter um movimento difícil de separar, um momento que foi gerado. Então, podemos dizer assim que seria um momento da inércia ali, um momento que você gerou em toda a aeronave. Vai ser muito forte e difícil de estabilizar depois. Aí você vai ter que coordenar leme e aileron para fazer a correção da aeronave. Por fim, podem ocorrer problemas de aterrissagem de vento cruzado, pois requer que as asas estejam niveladas. Então você pode ter alguns efeitos ruins também ali na aterrissagem de vento cruzado. Por fim, o CL beta, que ele dá aqui como margem para essa variável, vai de menos 0.1 até 0. Então, vimos aqui os requisitos, temos margem de valores aqui para estar dimensionando nossas superfícies. Agora vamos ver restrições. Então, as restrições aqui você delimita como se fosse o limite do vertical ali que você poderia. Apesar de você não ter um requisito específico para o limite superior aqui, ele pode até dar, mas ele comenta que não existe um limite. Mas existe uma restrição, que é o tamanho do estabilizador vertical. Então, eu coloquei alguns limites de área aqui. Não se cheguei a seguir exatamente esses limites, mas é uma boa ideia. Razão de aspecto do estabilizador vertical. Tem alguns limites aqui. Assim, eles vão te dar uma ideia. Essas restrições vão te dar uma ideia. Mas se em algum momento você precisar quebrar, não precisa se sentir inseguro. Mas é bom sempre chegar com o aeromodelista e perguntar se aquela geometria ali de vertical dimensionada está coerente. Não tá com os valores meio absurdos, sabe? Mas seguindo essas regrinhas aqui, você vai conseguir uma geometria bacana. Corda na raiz do estabilizador vertical, tem 0.2, 0.4, mesmo ali para o estabilizador horizontal. Você pode estar optando por deixar essa corda. Lembra que você não calcula ela diretamente, mas você pode estar escolhendo deixar um valor próximo da corda na raiz do estabilizador horizontal, deixar os dois um em cima do outro, o horizontal, o bordo de ataque colado ali no vertical, os dois bordos
alinhados com o valor de mesma corda. Se você conseguir isso, tá bacana, eu acho que é melhor para estruturas. Temos limite para envergadura do estabilizador vertical, a gente já vê que é bem menos do que o estabilizador horizontal. Temos algum limite aqui para o vertical, mas você pode estar usando meio assim como para o horizontal. Também não tem segredo. E a gente também tem um deslocamento máximo do centro de gravidade, tanto XCG. E eu acabei de esquecer, vamos também ter um deslocamento vertical do centro de gravidade. A gente também vai considerar um ZCG aqui, delta ZCG. 5 centímetros. E ele vai para baixo, porque quando você aloca a carga, você vai puxar o centro de gravidade para baixo. Então, a gente já vai começar a dar uma olhada aqui no script, só que na próxima aula a gente dá uma olhada e explora tudo isso daqui.